Disseram que meu filho havia nascido morto, mas um ano depois eu o vi nos braços de... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Tente respirar fundo, senhora. Vamos verificar agora mesmo. Disse rapidamente um médico jovem antes de sair apressado. Após alguns momentos de confusão, o médico principal entrou. Era um homem de pouco mais de 50 anos, com um rosto frio e impassível. Sou o Dr. Fernando Ribeiro. O feto está em sofrimento. Precisamos fazer uma cesariana de emergência. Clara tentou abrir a boca, mas não conseguiu falar. Tudo o que via eram luzes fortes e o cheiro penetrante de antisséptico. Uma enfermeira perguntou: alguém da família já assinou a autorização para a cirurgia? Raul estava do lado de fora, a mão trêmula segurando a caneta para assinar. Clara foi rapidamente levada para a sala de cirurgia. Depois disso, tudo mergulhou no vazio. Quando acordou, a luz branca do teto fez Clara franzir os olhos. Sua garganta estava seca, e ela tentou se sentar, mas seu corpo parecia pesado e dolorido. Uma enfermeira apareceu. Por favor, não se mova demais, a cirurgia já terminou. Clara entrou em pânico. Onde está meu bebê? Onde está minha filha? A enfermeira baixou os olhos. Vou chamar o médico agora. Alguns minutos depois, o Dr. Ribeiro entrou. Não havia empatia em seu olhar, nem uma palavra de consolo. Falou com indiferença, como se estivesse anunciando o resultado de um exame de sangue. Sua filha sofreu asfixia ao ser retirada. Tentamos reanimá-la, mas sem sucesso. Sinto muito. Clara parou de respirar por um momento. Não, e não pode ser. Ela agarrou o lençol, tentando se levantar, tremendo por completo. Eu quero ver minha filha. Eu preciso ver minha filha. O Dr. Ribeiro balançou a cabeça. O corpo já foi encaminhado conforme o protocolo, de acordo com o formulário que seu marido assinou. Em casos assim, se não houver solicitação específica, o corpo é enviado para o centro de processamento, por motivos sanitários e legais. Ninguém perguntou minha opinião. Eu não assinei nada. Eu sou a mãe. Clara gritou, batendo as mãos na cama. Nunca havia se sentido tão impotente. Ninguém a olhava nos olhos. Ninguém reconhecia sua dor. Uma jovem enfermeira ali perto pareceu comovida. Aproximou-se com hesitação e colocou a mão no ombro de Clara. Me desculpe, e me desculpe de verdade. Havia algo de errado com minha filha? Eu fiz todos os ultrassons, estava tudo normal. Clara chorava sem parar. Dr. Ribeiro suspirou. Às vezes, acontecem imprevistos que ninguém consegue prever. Fizemos tudo o que podíamos. Clara ficou em silêncio. Tudo parecia desmoronar. Lembrava claramente de cada imagem do ultrassom, de cada pequeno movimento. Lembrava da pequena marca de nascença em forma de coração na testa, que o médico havia dito sorrindo que era o sinal especial de uma menininha anjo. Agora não havia mais nada. Um vento frio soprou, penetrando cada célula de seu corpo. Clara já não chorava. Apenas ficou em silêncio. Raul entrou no quarto, evitando olhar para a esposa. Falou em voz baixa. Eles disseram que não havia nada a fazer. Me desculpa. E calou-se. Sem um abraço. Sem uma palavra de consolo. 3 dias depois, Clara recebeu alta do hospital. Em suas mãos, uma sacola com analgésicos e um atestado de óbito impessoal, com a frase: causa da morte, asfixia neonatal, corpo já processado. Sem foto, sem nome, sem lembrança. Apenas o vazio. Para sempre. Ao chegar em casa, o quarto do bebê agora parecia um necrotério em sua imaginação. Os brinquedos perderam o sentido. Clara entrou, abriu o pequeno guarda-roupa onde estava o pijaminha com a inscrição Omi Pequena Lúcia bordada. Ela o abraçou com força e gritou de dor como um animal ferido. Raul fechou a porta do quarto em silêncio e nunca mais voltou. Na primeira semana, Clara não saiu da cama.
Não comia, não falava com ninguém, não ligava o celular. Sua mãe Dona Estela voou de Curitiba para vê-la, tão preocupada que mal reconheceu a filha. Clara, você não pode continuar assim. Mas cada vez que ela entrava no quarto, Clara apenas balançava a cabeça. Numa noite, Clara sonhou que estava na sala de parto, vendo sua filha recém-nascida sendo levada. Mas quando tentou se aproximar para pegá-la nos braços, surgiu um homem de jaleco branco, que a segurou e virou de costas. Clara gritava, mas ninguém olhava para ela. Acordou com o rosto encharcado de lágrimas. Um mês se passou. Clara começou a caminhar lentamente pelo bairro, tentando retomar algum ritmo de vida. Mas por dentro, tudo parecia morto. Não havia mais risos, nem esperança. Apenas a sombra de uma mãe que nunca pôde ser mãe. Um dia, ela viu um casal jovem passando com um carrinho de bebê. A menininha no carrinho ria gostosamente. Clara abaixou a cabeça e virou o rosto, mas as lágrimas escorriam. A dor maior não é perder alguém, mas nunca ter a chance de amá-lo. Raul se tornou distante. Fazia horas extras, usava o trabalho como desculpa para não voltar para casa. Quando estava em casa, ficava no celular ou dormia no sofá. Numa noite, Clara perguntou: "Você já pensou e que nossa filha ainda possa estar viva?" Raul a encarou por um momento e se levantou. "Lá vem você de novo. Você precisa aceitar. Eu estou cansado de ouvir essas coisas. Ela morreu. Deixe isso para trás." Clara permaneceu em silêncio, mas algo estranho se formava dentro dela. Por que ele reagiu com tanta agressividade? Por que ninguém lhe deu uma explicação clara? Por que nem o nome da filha constava no papel? Naquela noite, Clara abriu o prontuário do hospital. O atestado de óbito e a assinatura do médico e um nome mal legível, o Dr. F. Ribeiro. Não havia certidão de nascimento. Nenhuma confirmação da presença da bebê nos registros de parto do hospital. Clara apertou o papel com força, uma tempestade surgindo dentro de si. Algo estava errado. Muito errado. Ela murmurou, como se falasse consigo mesma: "Filha, e se você ainda estiver em algum lugar por aí, e a mamãe vai te encontrar? Eu juro." 3 meses após aquele dia fatídico, Clara ainda não conseguia sair do abismo de dor. A casa estava sombria, e cada passo ecoava os soluços noturnos dela. O ar já não tinha amor, apenas um peso que sufocava a cada canto. Raul parecia cada vez mais estranho. Ele já não era o homem que abraçava Clara todas as manhãs e sussurrava para a barriga dela. Já não havia brilho no olhar ao ver o berço ou ao escolher o nome da filha. Agora, Raul era apenas uma sombra, saindo cedo e voltando tarde, sem dizer uma palavra. Numa tarde cinzenta, Clara estava sentada perto da janela com o chale de lã que havia tricotado para a filha. Viu Raul chegando em casa. A porta bateu com força um ponto final. Com a voz trêmula, Clara falou: "Raul, e a gente pode conversar um pouco?" Ele não se virou, tirou os sapatos e respondeu baixo: "O que você quer?" E só queria saber como você se sente." Eu não vejo tristeza em você." Raul se virou, o olhar frio. "O que você quer que eu faça? Gritar todos os dias como você?" Eu também sofro, mas adultos têm que continuar. Eu não consigo fingir que nada aconteceu, Raul. Eu perdi minha filha. Eu não. Não foi só você que perdeu. Raul explodiu. Eu também sou pai, Clara. Mas não posso ficar aqui me lamentando o tempo todo. Você precisa parar. Está me sufocando. Clara ficou em choque. Sufocando? Pensou. A minha dor é o que faz ele se sentir sufocado? Ela apertou os punhos, a voz embargada. Eu não consigo fingir. Eu ainda lembro dela o tempo todo. Eu sonho com ela todas as noites. Chega. Raul a interrompeu. Você precisa de ajuda psicológica. Não é a primeira vez que você fala essas fantasias.
Parece até que, e você acha que a bebê ainda está viva? Clara olhou diretamente para ele. Às vezes, eu realmente acho. Sinto que tem algo errado, Raul. Tudo foi rápido demais. Não me deixaram ver o rosto dela. Nenhuma foto. Nenhuma certidão de nascimento. Você não acha estranho? Raul cerrou os punhos, a voz ríspida. Você está começando a dizer coisas perigosas. Não se entregue a ilusões. Você está vivendo numa fantasia. Eu não aguento mais isso. Raul entrou no quarto e trancou a porta. Clara ficou na sala, com a sensação de ter levado um tapa no rosto. Ela já não sabia mais o que era real e o que era imaginação. Mas a frieza do homem que um dia foi seu companheiro, sua única âncora, agora a deixava completamente sozinha no mundo. Nos dias que se seguiram, Raul ficou ainda mais distante. Passava cada vez menos tempo em casa, frequentemente dormia na empresa ou inventava viagens de trabalho. Clara começou a desconfiar. Certa vez, ao lavar as roupas dele, encontrou um recibo de hotel estranho. Não havia nome, apenas estava escrito, de reserva quarto duplo. Clara não disse nada. Apenas dobrou o papel e o colocou de volta no lugar. Seu coração doía, mas ela já não tinha forças para se irritar. Todas as emoções pareciam ter sido drenadas de seu corpo. Ela começou a fazer terapia, por recomendação da mãe. A psicóloga se chamava Maria, uma mulher gentil e muito boa ouvinte. Na primeira sessão, Clara permaneceu em silêncio. Mas, com o tempo, começou a falar sobre a noite da cesariana, sobre o vazio ao acordar, sobre a voz do médico que ainda ouvia nos sonhos. Clara, disse a doutora Lúcia num dos encontros, eu entendo a dor de perder um filho. Mas se há algo dentro de você que ainda não foi explicado, ninguém tem o direito de exigir que você esqueça. Você tem o direito de duvidar. Tem o direito de buscar respostas. Mas o mais importante é manter-se segura diante de qualquer verdade, por mais dolorosa que seja. Clara caiu no choro. Lágrimas que pareciam vir do lugar mais profundo de sua alma. Certa noite, Clara acordou às 3 da manhã. Raul ainda não tinha voltado. Ela pegou o celular e ligou. Uma chamada, e 2, e 3. Ninguém atendeu. Ela foi até a sala. À luz fraca do abajur do armário, viu os sapatos de Raul ainda molhados da chuva. Onde ele estava? Ela já não sabia mais. Não sabia nada sobre seu próprio marido. Aquele homem que costumava passar horas no sofá lendo livros sobre como cuidar da primeira filha, agora nem sequer mencionava o bebê que ambos tanto esperaram. Numa manhã, Clara reuniu toda a coragem que tinha para ter uma conversa séria. Raul, a gente não pode continuar assim. Se você não quiser mais estar ao meu lado, diga a verdade. Mas se ainda resta alguma coisa, e eu te peço que me ajude a buscar a verdade. Pelo menos para que eu tenha paz. Raul riu, cheio de sarcasmo. Verdade? Você quer investigar o hospital? Acha que alguém sequestrou nossa filha? Você tem noção de como está soando? Está parecendo uma doida. Eu não preciso que você acredite. Só preciso que você não atrapalhe. Então vá sozinha. Mas me deixa fora disso. Eu estou farto desta casa. Farto desse clima pesado. Clara se virou em silêncio. Não havia mais lágrimas. Numa tarde, Dona Estela foi visitar a filha. Ela olhou para Clara, tão abatida, com os olhos fundos. Clara, você precisa sair daqui por um tempo. Eu posso te levar para Curitiba por algumas semanas. Mudar de ares, rever alguns amigos. Mãe, eu preciso ficar. Eu ainda não terminei com isso. Você ainda acredita que a bebê está viva? Clara ficou em silêncio. Já não era uma crença. Era um instinto. Uma intuição estranha que nascia do sangue de uma mãe. Naquela noite, Raul chegou em casa e viu as malas de Clara perto da porta. Ele franziu os olhos. Vai para onde? Vou para casa da minha mãe por alguns dias.
Preciso pensar em tudo. E eu não quero mais suportar esse frio entre nós. Raul não respondeu. Apenas passou por ela, abriu a geladeira, pegou uma cerveja e se sentou no sofá. E quando você volta? Não sei. Talvez uma semana. Talvez mais. Ele assentiu com a cabeça, sem tirar os olhos do celular. Clara abriu a porta e saiu. O vento bateu em seu rosto. Ela puxou a mala pelo portão, o mesmo portão onde, um ano atrás, havia uma faixa de boas-vindas com os dizeres "Bem-vinda, pequena Lúcia". Tudo havia mudado. O homem que segurava sua mão na sala de parto agora mal queria olhar para ela. Clara não sabia o que o futuro reservava. Só tinha uma certeza: se não encontrasse a verdade, não conseguiria continuar vivendo. E, a partir daquele momento, não esperaria mais por ninguém. Clara ficou na casa da mãe por quase 3 semanas. Durante esse tempo, não fez muita coisa além de caminhar pelo bairro antigo onde cresceu. As ruas de paralelepípedo continuavam as mesmas de sua juventude. Apenas o coração dela havia se despedaçado. Havia dias em que vagava sem rumo do amanhecer até o fim da tarde. A sensação de solidão e vazio parecia impossível de afastar. Dona Estela fez de tudo para ajudar a filha a se reerguer, mas sabia que somente Clara poderia se salvar desse pesadelo interminável. Naquela tarde, o céu estava nublado, sem sol e sem chuva. Clara sentou-se em um banco no parque perto de casa. Aquele era o parque onde ela e Raul costumavam caminhar de mãos dadas. Quando estava grávida, Clara sonhava em levar a pequena Lúcia para passear ali, comprar sorvete e dar risadas juntas. Agora, tudo isso era apenas fragmento de uma memória amarga. Clara tirou um lenço do bolso do casaco e enxugou os olhos. Respirou fundo, como se quisesse engolir toda a tristeza e guardá-la no peito. E então ficou paralisada. À distância, perto do velho chafariz, havia uma mulher de meia idade carregando uma menina no colo. Clara não conseguia ver o rosto da criança com clareza, mas algo a deixou sem ar, uma mancha de nascença em forma de coração, rosada, bem no centro da testa da menina. O coração de Clara disparou, cada batida como uma lâmina cortante. Ela lembrava perfeitamente, era a marca especial que o médico do ultrassom havia mostrado sorrindo. Um sinal de amor, ele dissera. Aquela mancha não era comum. Não podia ser coincidência. Clara se levantou de um salto e caminhou rapidamente na direção da mulher. Seus pés pareciam não tocar o chão. Suas mãos tremiam. Em seu peito, uma voz gritava o grito de uma mãe que já havia perdido um filho. Com licença. Clara disse, hesitante: senhora, e posso perguntar, e é essa menina, e é sua filha? A mulher se virou, um tanto surpresa. Tinha cerca de 40 anos, aparência elegante, usava salto alto e carregava uma bolsa de marca. Ela abraçou a menina e assentiu. Sim. É minha filha. A criança tinha pouco mais de 1 ano, cabelo cacheado, olhos castanhos brilhantes. Olhou para Clara sem medo, ao contrário, abriu um sorriso. Aquele sorriso fez Clara perder o fôlego. Qual é o nome dela? Lúcia. Respondeu rapidamente a mulher, e como se tivesse se dado conta de algo, ficou visivelmente desconcertada e virou-se: com licença, preciso ir. Clara se sobressaltou. Correu atrás. Por favor, espere. Eu sei que isso sou estranho, mas, e a bebê tem uma marca na testa, e se chama Lúcia. A senhora a adotou? A mulher apertou a menina nos braços, o olhar começando a demonstrar desconfiança. Não sei do que você está falando. Essa é minha filha. Eu não sou obrigada a explicar nada para uma estranha. Por favor. Clara implorou, quase chorando: só quero saber. A senhora a adotou em algum hospital? Ela é adotada? Eu não sei quem você é, mas o jeito como está me seguindo é inaceitável. Peço que pare agora. Disse a mulher friamente, virando-se e se afastando com passos firmes sobre o calçamento do parque. Clara ficou parada, o coração batendo descompassado. Todo o corpo tremia. Não podia ser coincidência.
Não podia ser alucinação. Aquela mancha, aquele nome, em tudo batia. Ela sabia, com toda a certeza que uma mãe pode ter, e aquela era sua filha. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A imagem da criança não saía de sua mente, os olhos, a mancha, o sorriso. Ela ligou o laptop e começou a procurar por instituições de saúde em Brasília que estivessem relacionadas à adoção de recém-nascidos. Não encontrou nada concreto, mas então teve uma ideia repentina e precisava voltar ao parque. Durante 3 dias seguidos, Clara esperou sentada no mesmo banco. No primeiro dia, ninguém apareceu. No segundo também não. No terceiro, quando já começava a perder as esperanças, viu uma silhueta familiar. A mulher estava lá, empurrando um carrinho de bebê. Desta vez, não trazia a menina no colo como antes. Clara não se aproximou. Ficou atrás de uma árvore, observando. Desta vez, ela viu com mais clareza o anel de casamento luxuoso no dedo da mulher, os sapatos caros, e especialmente a bolsa com o logotipo de um condomínio de alto padrão na região norte de Brasília. Tirou algumas fotos de longe. Depois disso, Clara foi direto para a casa de um velho amigo, André, um advogado com quem havia estudado na universidade. André, eu sei que isso parece loucura. Mas preciso da sua ajuda. Eu suspeito que minha filha nunca tenha morrido. Eu vi uma menina com uma marca de nascença idêntica à da minha filha, com o mesmo nome, e sendo criada por uma mulher estranha. André olhou por alguns instantes e então assentiu com a cabeça. Você tem fotos? Clara entregou. André analisou atentamente, então comentou. Pode ser coincidência, mas e também pode não ser. Qual o nome dela? Ainda não sei. Mas acho que ela mora no condomínio Lago Sul, no norte de Brasília. Vou te ajudar. Mas temos que agir com cautela, Clara. Você está mexendo com algo muito delicado. Sem provas, podemos ser processados por invasão de privacidade. Eu sei. Mas se essa é minha filha e eu não posso deixar isso ser encoberto. No dia seguinte, André ligou para Clara. Eu descobri. O nome dela é Isabela Martins, mora num apartamento de luxo no Lago Sul. Viúva. E tem uma filha adotiva, adotada por meio de uma conhecida da área médica de acordo com o registro de adoção, legalizado. Não há o nome do hospital, apenas consta como o caso especial. Clara ficou em silêncio. Você pode me ajudar a falar com ela? Não vai ser fácil. Mas você pode tentar abordá-la mais uma vez. Com muito cuidado, sem fazer com que ela chame a polícia. 2 dias depois, Clara estava em frente ao portão do condomínio Lago Sul. Usava um casaco cinza, gorro cobrindo quase todo o rosto. Quando Isabela saiu de casa com a pequena Lúcia, Clara se aproximou e a interceptou. Dona Isabela, por favor, só peço 5 minutos. Meu nome é Clara Silva. Eu não sou louca. Sou apenas uma mãe que foi informada de que sua filha morreu após o parto. Mas tudo foi muito nebuloso. Nunca me deixaram ver o rosto da bebê. Não houve certidão de nascimento. Nenhuma evidência de que minha filha realmente existiu. E então eu vi a senhora, com uma menina com a mesma marca de nascença que Lúcia tinha nos exames de ultrassom. Isabela apertou a menina contra o peito, os olhos arregalados. Estou te avisando. Se você chegar perto de mim ou da minha filha mais uma vez, eu vou chamar a polícia. Você está obcecada, entendeu? Se a senhora realmente não tem nada a esconder, por que tem medo de um teste de DNA? Podemos fazer um teste simples. Cai fora. Isabela gritou, você é uma maluca. Ela pegou a criança no colo e entrou rapidamente no condomínio. Clara ficou parada, as lágrimas escorrendo. Mas não era medo. Era porque ela agora tinha certeza de uma coisa, Isabela estava escondendo alguma coisa. Clara saiu do Lago Sul com o coração dilacerado, mas uma chama de esperança acesa. As palavras agressivas de Isabela, seu olhar apavorado diante da sugestão de um teste de DNA, tudo indicava uma verdade sufocada.
Ela não tinha mais dúvidas, e se não houvesse nada de errado, Isabela não teria reagido como alguém encurralada. Naquela noite, Clara ligou para André, a voz trêmula. Ela sabe que eu estou investigando. Me chamou de maluca, ameaçou chamar a polícia. Mas eu vi nos olhos dela, André. O pânico. Tenho certeza de que ela sabe exatamente quem está com ela nos braços. Você tem fotos? Tenho. Tirei algumas de longe, enquanto ela segurava a Lúcia. Também gravei o momento em que ela me chamou de louca, e quando mencionei o teste de DNA, ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de gritar. André falou com voz baixa. Clara, não quero te dar falsas esperanças. Mas, e com o que você acabou de dizer, acho que podemos seguir adiante. Precisamos de provas legais. Vamos começar pelo hospital. Exatamente. Eu também pensei nisso. Quero acessar meus registros de parto. Nunca vi o rosto da minha filha. Nunca recebi certidão de nascimento. Sinto que tem algo errado. No dia seguinte, Clara voltou sozinha ao hospital onde havia dado à luz o Hospital São Vicente. Já fazia quase um ano desde a última vez que esteve lá. Cada passo era uma punhalada na memória. A sala de cirurgia branca, os corredores longos e frios, o som das maçãs sobre o chão, tudo parecia afogá-la novamente. No balcão de registros, Clara tentou manter a voz firme. Eu gostaria de solicitar uma cópia do meu prontuário de parto. Meu nome é Clara Silva, dei à luz aqui no dia 14 de março do ano passado. A responsável, uma mulher de meia idade com óculos de aro dourado, conferiu no computador. Após digitar algumas vezes, franziu o senho. Que estranho. Só consta a entrada hospitalar e a realização da cesariana, mas não a certidão de nascimento. Não há registro de nenhum recém-nascido vinculado ao seu nome. Clara ficou paralisada. Isso não pode ser. Eu fiz cesárea. O médico foi o Dr. Fernando Ribeiro. Eles me disseram que minha filha sofreu asfixia e morreu após o parto. A funcionária olhou para Clara com compaixão. Me desculpe. Talvez o arquivo tenha sido extraviado ou não tenha sido atualizado. Se desejar, posso contatar o setor de arquivo físico. E a certidão de óbito? Esse é um documento emitido pela administração. Você tem o original? Clara assentiu. Sim, mas nele não consta a hora da morte. A assinatura está tremida, ilegível. Eu não consigo ver claramente o nome do médico. A funcionária hesitou. Eu não tenho autoridade para verificar a assinatura de um médico. Mas você pode abrir um pedido oficial para confrontar os documentos, caso suspeite de alguma irregularidade. Clara saiu do balcão com o coração disparado. Em sua mente, o nome ecoava Dr. Fernando Ribeiro. O homem frio que anunciou a morte de sua filha. O mesmo que não permitiu que ela visse o rosto do bebê. O mesmo que, segundo uma enfermeira, ninguém gostava de mencionar demais. Naquela tarde, ela decidiu voltar ao parque onde havia visto Isabela pela primeira vez. Não com a esperança de revê-la, mas na intenção de investigar se alguém do bairro saberia algo. Caminhou pelos arredores, fez perguntas a ambulantes e funcionários de cafés. A sorte sorriu quando encontrou Dona Teresa, uma senhora que vendia balões perto do chafariz. Clara mostrou a foto de Isabela. Dona, a senhora já viu essa mulher por aqui? Dona Teresa estreitou os olhos. Ah, e sim, claro. Ela costuma trazer a filhinha para brincar toda quarta-feira à tarde. A menininha é um doce, mas a mãe, e muito fria, nunca sorri. Acho que mora no Lago Sul. A senhora sabe se ela tem algum parente próximo? Não tenho certeza, mas uma vez a vi acompanhada de um senhor, parecia médico. Devia ter uns 50 e poucos anos. Falavam bem baixinho e depois foram embora juntos. Lembro porque ele usava jaleco branco e crachá e acho que tinha o nome Fernando. Clara quase perdeu o ar. A senhora tem certeza? Ele era médico? Com certeza. Já ouvi algumas vezes. Por quê? Vocês se conhecem?
Clara não respondeu. Apertou as mãos com força, o coração quase saindo do peito. Tudo começava a fazer sentido. Isabela e o Dr. Ribeiro se conheciam. Podiam ser parentes. E ele foi justamente o médico que fez o parto de Clara. Ao chegar em casa, Clara ligou o laptop e digitou rapidamente. Fernando Ribeiro Hospital São Vicente Relação familiar. Depois de alguns minutos de busca, encontrou uma pequena nota em um artigo de um site médico de 7 anos atrás. O doutor Fernando Ribeiro, chefe da obstetrícia, participou da inauguração da clínica particular O Família Nova ao lado de sua sobrinha Isabela Martins. Isabela Martins. Sobrinha dele. Clara pulou da cadeira. O sangue parecia ferver nas têmporas. Eles roubaram minha filha. Eles trocaram. Eles mataram minha filha nos papéis. Clara disse em voz alta. Na mesma hora, ela ligou para André. Eu tenho provas. Isabela é sobrinha do Dr. Ribeiro. Eles agiram juntos para trocar minha filha. Declararam ela morta. Fizeram tudo para que Isabela recebesse o bebê sem passar pelo sistema oficial de adoção. André ficou em silêncio por alguns segundos. Você consegue comprovar isso? Eu vou fazer o que for preciso. Não vou deixar minha filha crescer dentro de uma mentira. Clara, agora é o momento de agir com extrema cautela. Precisamos encontrar alguma enfermeira que estava presente no dia do parto. Alguém que possa se solidarizar. Clara pensou por um instante. Então se lembrou de alguém, Carmen, a enfermeira que a ajudou logo depois de acordar da cirurgia. No dia seguinte, Clara tentou entrar em contato com Carmen. Foram necessárias 3 ligações e um pouco de insistência, mas finalmente Carmen aceitou encontrá-la em um pequeno café em Vila Madalena. Eu me lembro de você. Disse Carmen, segurando uma xícara de porcelana aquele parto, e foi muito particular. Eu não esqueço porque fui eu quem recebeu a ordem de levá-la da sala de recuperação. Mas não vi o corpo do bebê. Só vi o Dr. Ribeiro assinando um papel com muita pressa, e depois tudo foi entregue ao setor administrativo. Você alguma vez desconfiou? Carmen ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. Ouvi alguns boatos. De que havia certos casos especiais, em que o hospital ajudava discretamente algumas pessoas que não podiam ter filhos a conseguirem bebês. Mas nunca houve provas. E quem teria coragem de falar algo sobre o Ribeiro? Ele é muito influente. Está nesse hospital há 30 anos. Clara apertou os punhos. Você estaria disposta a testemunhar, se o caso for levado à justiça? Carmen olhou fixamente para Clara por um bom tempo. Depois assentiu. Vou contar o que vi. Não é muito, mas talvez seja o suficiente para levantar o assunto. Clara sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Pela primeira vez em um ano, ela sentia que não estava mais lutando sozinha. Clara estava sentada na sala, com as mãos firmemente apertadas em torno de uma pasta de prontuários antigos que ela havia encontrado dentro de uma caixa de papelão escondida embaixo da cama. As folhas estavam amareladas, com cantos dobrados, e cada linha impressa parecia gravar dor em sua pele. Cada vez que lia de novo, sentia a ferida se abrir como se nunca tivesse cicatrizado. No topo do atestado de óbito, lia-se em letras garrafais: Atestado de óbito Hospital São Vicente, mas logo abaixo, Clara começou a notar coisas estranhas que antes a dor não permitia enxergar. O campo de data e hora da morte estava em branco. Apenas uma frase escrita à mão, de forma tremida: complicações respiratórias no parto. Sem data. Sem hora. Sem nome legível do médico. Sem carimbo oficial. Ela virou para a segunda página um resumo médico da cirurgia. Estava lá o nome do cirurgião, Dr. Fernando Ribeiro, e da anestesista, Doutora Carolina Monteiro, mas não havia nenhuma anotação sobre reanimação do bebê, nem o nome da enfermeira obstétrica, algo fora dos padrões de qualquer procedimento. O mais preocupante, não havia certidão de nascimento. Clara passou a mão no cabelo, o coração disparado. Cada lacuna era uma prova do encobrimento.
Ela pegou o celular, fotografou cada página do prontuário e enviou imediatamente para André, com a mensagem: Você está vendo isso? Sem data, sem hora, sem o nome da minha filha. Eles nunca tiveram a intenção de reconhecer a existência dela. André respondeu quase que imediatamente: Sim, esse prontuário tem falhas graves. Podemos usá-lo como prova inicial, mas precisaremos de mais para convencer as autoridades a abrir uma investigação. Clara ficou parada, olhando fixamente para o canto da sala, o lugar onde um dia ficava o bercinho branco que haviam comprado quando ela estava com apenas 4 meses de gestação. Agora estava vazio, coberto de poeira. Mas em sua mente, via outra cena, o bebê em seus braços, rindo, olhos castanhos brilhantes, e a mancha em forma de coração no meio da testa. Eu vou trazer você de volta. Clara sussurrou, como um juramento. No dia seguinte, Clara decidiu voltar ao Lago Sul. Desta vez, não para confrontar Isabela, mas para observar. Ela ficou dentro do carro por 3 horas, esperando pacientemente. Finalmente, por volta das 17h30, apareceu o Audi prateado já conhecido. Isabela dirigia, e a menina dormia no banco de trás. Clara seguiu o carro. Ele passou por 2 quadras e parou em frente a uma casa grande, de cor creme, com portão preto de ferro e câmeras de segurança nos 2 cantos. Clara parou o carro 2 casas antes, discretamente, e tirou algumas fotos. Na campainha, havia uma placa de bronze com o nome gravado, Vi Martins. Naquela noite, Clara não dormiu. Ela começou a procurar antigas imagens do ultrassom. Numa foto em 3D da 32ª semana, o médico havia mostrado claramente a marca de nascença na testa. Na época, ela e Raul riram, dizendo que sua filha seria uma princesa com um sinal especial. Agora, era a única prova que ela tinha para reconhecer sua filha entre milhares de crianças. Ela enviou a imagem para André com a seguinte mensagem: Você pode verificar se nos documentos de adoção da Isabela consta alguma informação sobre marcas físicas como essa? André ligou imediatamente. Vou precisar solicitar autorização judicial para acessar esses documentos, mas se ela usou influência do Dr. Ribeiro, pode ser que o dossiê já tenha sido alterado. Eu estou pronta para enfrentar o que vier. Não tenho mais medo. Só quero saber se minha filha está viva e se não foi entregue a alguém por uma mentira. Na manhã seguinte, Clara voltou ao hospital. Desta vez, foi direto ao setor administrativo e exigiu falar com o chefe responsável. Depois de alguma espera, apareceu um homem de cerca de 50 anos, que se apresentou como Sr. Vieira, encarregado do setor de arquivos administrativos. Me desculpe, Sra. Silva. Rechecamos, e realmente não encontramos a certidão de nascimento da bebê. Mas isso pode acontecer se o parto teve complicações e os registros forem classificados como casos excepcionais. Claro, encarou firme. Caso excepcional sem nome? Sem data? Sem registro de presença da criança? Então o hospital de vocês pode permitir que uma criança nasça e desapareça nos papéis sem que ninguém seja responsabilizado? O Sr. Vieira ficou desconcertado. Eu entendo que a senhora está sofrendo muito. Mas se suspeita de irregularidades, pode protocolar uma denúncia formal. É seu direito. Eu vou fazer isso. Clara respondeu com firmeza: e não vou fazer sozinha. Naquela noite, Clara e André estavam reunidos no escritório de advocacia dele. Na mesa estavam os documentos do hospital, a cópia do atestado de óbito irregular, as fotos da menina no parque, fotos de Isabela com o Dr. Ribeiro, e a imagem do ultrassom com a marca especial. André disse: Podemos montar um dossiê de denúncia e apresentar ao Ministério da Saúde, junto com uma queixa à delegacia especializada em crimes contra a infância. Se o Dr. Ribeiro já tiver sido mencionado em investigações anteriores sobre troca de bebês, isso pode forçar a reabertura de casos antigos. Clara apertou as mãos, olhando para a foto da criança. Eu não quero que ninguém vá preso imediatamente. Só quero que minha filha volte para mim. O resto, eu deixo para a justiça. Antes de sair do escritório, André segurou o ombro dela com delicadeza. Você está indo muito bem, Clara.
Nem todo mundo teria essa coragem. Clara sorriu. Um sorriso tênue, mas firme. Naquela noite, ao voltar para a casa da mãe, Clara sentou-se junto à janela, como de costume. Dona Estela entrou, trazendo uma xícara de chá quente. Ouvi dizer que você está investigando. Tenho medo de que você se machuque de novo, filha. Mãe, eu não tenho mais como me machucar. A única coisa que me manteve viva até agora e foi um pressentimento. Um sorriso pequeno no parque. A senhora me ensinou que uma mãe de verdade nunca desiste de seu filho. É isso que estou fazendo. Dona Estela apertou a mão da filha. Os olhos estavam marejados. Então eu não vou mais te impedir. Vou ficar ao seu lado. Onde quer que você vá. Na manhã seguinte, André ligou. Tem algo que você precisa saber. Acabei de receber de uma fonte dentro do hospital uma cópia de um memorando interno. Nele consta, de educação especial encaminhar a contato particular. Confirmado por FR. Ou seja, um recém-nascido que exigia cuidados especiais foi transferido a um contato pessoal com aprovação de FR. Você sabe quem é FR? Clara levou um choque. Você pode comprovar a autenticidade desse documento? Não faz parte do prontuário oficial, mas se quem enviou aceitar testemunhar, podemos usá-lo como evidência de apoio durante o inquérito. Então, por favor, me ajude a entrar em contato. Quero falar com essa pessoa. Naquela tarde, marcaram um encontro com quem enviou o documento, um médico jovem chamado Alexandre Nunes, que havia começado no hospital um ano antes do caso. Alexandre falou em voz baixa. Vi esse registro quando fui encarregado de transcrever documentos manuscritos para o sistema. Quando perguntei ao Dr. Ribeiro, ele só disse: faz o que foi mandado. Não precisa perguntar. Guardei uma cópia porque achei que havia algo errado. Obrigada. Você me ajudou a chegar um passo mais perto da verdade. Disse Clara, emocionada. Ao sair do café, o sol da tarde filtrava-se pelas folhas. Pela primeira vez em muitos meses, Clara ergueu a cabeça e respirou fundo. Ela sabia que a luta estava apenas começando. Mas também sabia que não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação estranha. Não era paz, mas clareza. Dentro dela já não havia mais confusão de uma mãe paranoica, mas a determinação de uma mulher entre a verdade e a mentira. Vestiu-se, prendeu os cabelos e ligou para André. Você lembra que mencionei uma enfermeira que me atendeu quando acordei da cirurgia? O nome dela era Júlia Moreira. Lembro bem porque foi a primeira pessoa que falou comigo. Eu vi o crachá dela. Moreira? André murmurou. Posso tentar encontrar o contato, se ela ainda estiver no setor de saúde. Acho que ela já se aposentou. Mas encontrei um perfil no Facebook com esse nome, usando uma foto antiga com o uniforme do Hospital São Vicente. Fiquei com medo de mandar mensagem direta. Me envia. Vou usar uma conta privada para entrar em contato como advogado. Mais seguro. 1 hora depois, André respondeu. Ela respondeu. Disse que se aposentou há quase 1 ano. Aceitou te encontrar, mas com uma condição: de nada de gravações, nem câmeras. Discrição total. O coração de Clara disparou. Mas não de medo. De esperança. 3 dias depois, numa tarde de sexta-feira, encontraram Dona Júlia num pequeno café à beira do rio, tão tranquilo que parecia não haver ninguém além deles. Júlia tinha mais de 60 anos, cabelos curtos e grisalhos, olhar esperto e vigilante. Você é Clara Silva? Perguntou Júlia, sem rodeios. Sim, sou eu. Fiz cesariana no São Vicente, em março do ano passado. Eu me lembro. Júlia assentiu. Fui eu quem ajudou a levá-la da sala de recuperação para o quarto. Você acordou quase à meia-noite, não foi? Foi sim. Eu ainda me lembro da senhora me dando água e perguntando se eu sentia dor. Júlia olhou fixamente para Clara por um longo tempo. Você ainda acredita que sua filha está viva? Clara assentiu, o olhar firme.
Eu não acredito. Eu sei. E preciso que a senhora me diga o que sabe. Júlia apertou as mãos. Um momento de silêncio. Então, ela baixou a voz. Vi muitas coisas estranhas nos meus últimos anos no São Vicente. Mas o que aconteceu com você foi o único caso que me assombra até hoje. Clara se inclinou para frente, o coração acelerado. Por favor, eu te imploro. Eu não vi o bebê. Júlia começou depois da cesariana, levaram você para a recuperação. Normalmente, uma enfermeira neonatal traz o bebê para os primeiros procedimentos. Mas naquela noite, ninguém apareceu. Quando perguntei, recebi uma ordem direta do Dr. Ribeiro, caso de óbito. Não precisa informar mais nada. Não precisa informar. Clara quase gritou. Exatamente. Achei estranho. Perguntei a uma colega, e ela sussurrou, deve ser mais um caso especial. O que a senhora quer dizer? Nos meus últimos anos no hospital, comecei a ouvir sobre esses casos. Eram raros, mas existiam. Especialmente ligados ao Dr. Ribeiro. Casos em que recém-nascidos eram entregues para pessoas de fora, através de contatos pessoais. A senhora tem provas? André interveio, mantendo a calma. Não. Todos os papéis eram tratados com extremo sigilo. Mas eu sempre sentia um arrepio quando via Isabela Martins aparecer. Clara quase parou de respirar. A senhora conhece a Isabela? Sim. Ela veio ao hospital algumas vezes. Sempre ia direto para a sala particular do Ribeiro. Eram muito próximos. Uma vez, perguntei brincando, vê parente, e uma enfermeira respondeu, vê a sobrinha dele. Clara apertou os braços da cadeira. Os olhos começaram a se encher d'água. Júlia olhou para ela, os próprios olhos marejados. Quando vi notícias de denúncias contra o São Vicente sobre troca de bebês, soube que mais cedo ou mais tarde alguém viria me procurar. Eu não pude fazer nada na época. Mas, se minhas palavras puderem te ajudar, estou disposta a testemunhar. André assentiu. O depoimento da senhora pode nos ajudar a abrir um inquérito oficial. Muito obrigado. Clara se levantou e segurou as mãos de Júlia. A senhora é a única luz nesse escuro. Eu agradeço com toda a minha alma. Depois do encontro, Clara e André voltaram ao escritório de advocacia. André disse. Clara, estamos perto de juntar todas as peças. O depoimento da Júlia, o Dr. Alexandre, os registros irregulares, já temos quase tudo para abrir uma denúncia formal. Mas ainda não é suficiente para reaver a Lúcia. Certo. Precisamos de uma prova de DNA. Mas a Isabela jamais vai aceitar fazer um teste. Clara ficou em silêncio por alguns segundos e então falou. Vou tentar me aproximar da Lúcia. Não vou machucá-la. Só preciso de um fio de cabelo. Uma colher usada. Qualquer coisa que nos permita fazer o teste. Você tem certeza? Eu não tenho mais nada a perder, André. Já perdi minha filha uma vez. Não posso perdê-la de novo por faltar uma única etapa. 3 dias depois, Clara se disfarçou de promotora de panfletos. Ficou perto do portão do Lago Sul, no horário em que Isabela costumava sair com Lúcia. E, como previsto, Isabela apareceu, empurrando o carrinho em direção a uma floricultura no condomínio. Clara não se aproximou. Apenas a seguiu à distância, com cuidado para não ser percebida. Quando Isabela entrou na loja, Clara observou do lado de fora. Lúcia comia um bolinho, segurando uma colher de plástico amarela. Uma brisa leve passou. Clara viu a menina deixar a colher cair na calçada. Isabela estava distraída escolhendo flores e nem notou. Clara se aproximou rapidamente, pegou a colher e a colocou discretamente sobre a mureta do jardim, marcando o local. Assim que Isabela saiu com o carrinho, Clara correu, pegou a colher e a colocou dentro de um saquinho zip limpo, guardando na mochila. Seu coração batia como um tambor. Naquela noite, André a levou até um laboratório particular de DNA confiável.
O resultado sairá entre 5 e 7 dias. Disse a atendente: temos a amostra da mãe e da criança. Iremos comparar os perfis genéticos. Clara saiu da clínica, olhou para o céu da noite e sussurrou: se você for mesmo a minha Lúcia, me deixe encontrar você de novo. 7 dias depois, André ligou às 6 da manhã. O resultado chegou. Clara aprendeu a respiração. Compatibilidade de 99,99%. Aquela menina é sua filha biológica. Clara caiu de joelhos no chão. Não chorava alto. Apenas deixava as lágrimas escorrerem sem parar. Finalmente, a verdade tinha uma voz. Clara segurava o laudo de DNA nas mãos. A frase impressa em negrito confirmava: relação materna incompatível com probabilidade de 99,99%. Não era mais suposição, nem instinto, nem esperança frágil. Era verdade. Lúcia, a menina tirada dela no dia do nascimento, era, de fato, sua filha. Naquele instante, Clara sentiu uma avalanche de emoções. Queria gritar, chorar, abraçar alguém. Mas a primeira pessoa em quem pensou não foi sua mãe, nem André, e sim Raul. O homem que estivera ao seu lado durante a gravidez, que segurava sua mão nas ultrassonografias, mas também o homem que a abandonou friamente depois da morte ou da filha. E o mesmo homem que assinou o termo da cesariana, alguém que Clara nunca confrontou completamente. Ela pegou o celular e ligou para Raul. Após 3 toques, ele atendeu. Alô? A voz dele era seca e direta. Preciso te ver. Disse Clara: é sobre a Lúcia. Silêncio por um momento. Raul respondeu: você vai começar com isso de novo? Não. Desta vez eu não estou supondo. Eu tenho provas. DNA. Cada palavra, cada número. Eu sei de tudo. Raul ficou calado. Um longo intervalo. Onde nos encontramos? Ele perguntou, por fim. No parque antigo. Aquele onde eu imaginava passear com a nossa filha. Naquela tarde, Clara sentou-se no banco do parque, o coração em chamas. Raul chegou com 15 minutos de atraso, usando um casaco longo, a cabeça baixa. Tenho 10 minutos. Disse ele. Clara foi direta. Tirou o laudo de DNA do bolso do casaco e o colocou no banco entre eles. A Lúcia está viva. Aqui está o resultado. Aquela menina é nossa filha. Raul olhou para o papel, mas não o tocou. Você investigou até esse ponto? Sabe, Raul? Eu não sou louca. Nunca fui. Fui a única que acreditou que nossa filha não havia morrido. E agora sei por que tudo aconteceu. Raul não respondeu. Clara continuou, a voz embargada. Eu sei sobre a Isabela. Sei que ela é sobrinha do Dr. Ribeiro. Sei sobre o atestado de óbito falso, sobre a ausência da certidão de nascimento, sobre a enfermeira Júlia, o médico Alexandre. Eu sei de tudo. Raul abaixou a cabeça, as mãos entrelaçadas. Depois de um longo tempo, falou. Eu nunca achei que isso chegaria tão longe. Clara o encarou, os olhos cheios de dor. Você sabia desde o início? Sabia que ela não estava morta? Raul levantou o rosto. Havia um conflito em seu olhar. Eu não sabia tudo. Eu só sabia parte. Quando você sentiu as contrações e foi para o hospital, o Dr. Ribeiro me disse que havia risco. Ele disse que, se houvesse complicações, eles teriam uma solução. E quando terminou a cirurgia, ele me disse que a bebê morreu por asfixia, mas ao mesmo tempo, perguntou se eu queria encerrar aquilo da forma mais tranquila. Tranquila? Clara gritou: eles mataram nossa filha nos documentos e você chama isso de tranquilo? Você não entende. Raul gritou de volta: eu estava em choque. Vi você inconsciente, vi sangue, tudo um caos. E ele falava como se aquilo fosse o melhor. Eu assinei um papel. Não li direito. Não perguntei. Clara ficou em silêncio.
A dor atravessava seu peito pela segunda vez. A primeira, ao perder sua filha. A segunda, ao perceber que o homem que mais amou havia sido cúmplice daquela perda. E depois? Quando eu perguntei? Quando eu sofri? Quando disse que suspeitava? Por que você nunca investigou? Raul abaixou a cabeça. Porque eu tinha medo. Se você estivesse certa, isso significava que eu deixei nossa filha escapar. Pelas minhas próprias mãos. Como eu suportaria isso? Então você escolheu fugir. Escolheu me deixar carregar tudo sozinha, ser chamada de louca, ser abandonada, enquanto você só não conseguiu lidar com isso. Raul não respondeu. Clara se levantou, lágrimas escorriam por seu rosto. Eu não preciso que você se perdoe. Eu só preciso que diga a verdade. Toda a verdade. Raul levantou o olhar, os olhos vermelhos. O doutor Ribeiro disse que se você concordasse em fazer uma contribuição ao fundo do hospital, eles dariam um atendimento especial. Você recusou. Eu não insisti. Mas eu sabia que ele não ficou satisfeito. Depois, uma parente rica. Isabela apareceu com o desejo de adotar uma criança. Tudo coincidiu de forma estranha. Eu não queria acreditar, mas, quando vi Isabela com a Lúcia naquele dia, eu soube. Clara apertou os punhos, os dedos ficaram brancos. Você as viu? Você viu a Lúcia? Uma vez. Por acaso. Fui ao hospital falar com o Ribeiro para pedir conselhos. Ele disse que aquela criança teria um futuro melhor em outro lugar. Eu não tive coragem de fazer nada. E então, tudo foi enterrado. Clara respirou fundo, sentindo-se prestes a desmaiar. Você não apenas me abandonou. Você abandonou sua própria filha. Raul chorava. Era a primeira vez que Clara o via assim. Mas ela já não tinha compaixão suficiente para perdoar. Eu vou processar. Vou levar isso à justiça. Não apenas Ribeiro. Isabela também. E se você estiver envolvido, eu não vou poupar. Raul assentiu, a voz embargada. Eu vou contar tudo. Você precisa do meu depoimento? Eu testemunharei. O que você precisar, eu farei. Eu não preciso de você como testemunha. Eu preciso da verdade. E agora eu já a tenho. Clara se virou e foi embora, sem olhar para trás. O coração doía, mas sua cabeça permanecia erguida. Naquela noite, Clara voltou para a casa da mãe. Dona Estela, ao ver a filha retornar com o rosto pálido, perguntou aflita. O Raul, o que ele disse? Ele sabia. Desde o começo. Clara respondeu, com a voz vazia, e ele ficou calado. Dona Estela abraçou a filha. Não era preciso dizer mais nada. Na manhã seguinte, Clara acordou com um objetivo claro de levar o caso à justiça. Ela e André prepararam o dossiê completo, o teste de DNA, os depoimentos da enfermeira Júlia e do médico Alexandre, os documentos hospitalares irregulares, e as imagens envolvendo Isabela e o Dr. Ribeiro. Tudo seria encaminhado ao Departamento de Investigações da cidade. Naquela tarde, Clara decidiu voltar ao Lago Sul uma última vez antes de tudo explodir. Ficou do lado de fora, observando através da grade preta. E então, algo inesperado aconteceu. O carro conhecido apareceu, e dele desceu. Dr. Fernando Ribeiro. Ele vestia camisa branca, carregava uma bolsa, e tocou a campainha da casa de Isabela com naturalidade, como alguém da família. Isabela abriu a porta sorrindo. A pequena Lúcia correu de dentro da casa e gritou alegre. Tio Fer. Clara apertou as mãos. Seus olhos se fixaram em Lúcia. Aquela criança e sua filha, sua carne, seu sangue, e estava chamando de forma inocente o homem que assinou o falso atestado de óbito. Naquele momento, Clara soube que não se tratava mais apenas de buscar a filha. Era uma batalha pela vida, pela dignidade e pela justiça de seu próprio sangue. Ela se virou, os olhos secos. As lágrimas haviam acabado.
Agora era a hora de lutar. Tem certeza, André? Absoluta. Temos tudo: o depoimento do Dr. Alexandre, da enfermeira Júlia, os registros hospitalares irregulares, o teste de DNA, e as fotos dele entrando na casa da Isabela. Esse caso não vai mais ser só um número em uma planilha. Vai ser manchete: investigação criminal. Então protocole amanhã cedo. A petição está pronta. Só falta sua assinatura. Me dá a caneta. Senhora Clara, sou a jornalista Laura Teixeira, da Folha de São Paulo. Li o material que o advogado André enviou. A senhora está disposta a se pronunciar publicamente? Se isso me ajudar a recuperar minha filha, sim. Não tenho mais nada a perder. A senhora sabe que esse caso pode causar um escândalo? O Dr. Ribeiro tem uma reputação muito respeitada. Eu sei. E é justamente por essa reputação que ele ficou protegido por tanto tempo. A senhora autoriza a publicação da foto da menina Lúcia junto à matéria? Com uma condição: em que o rosto dela seja borrado. Eu não quero que minha filha seja exposta. Eu prometo. Clara, olha isso. André entrou correndo com um jornal nas mãos, primeira página. Manchete em letras garrafais. Médico renomado envolvido em suposto caso de troca de bebês. Uma mãe luta por justiça após um ano de dor. Publicaram mesmo? E não só publicaram. Está viralizando. Twitter, Facebook, grupos de mães todos comentando. Estão te chamando de a mãe mais corajosa de Brasília. Eu sou só uma mãe que se recusou a aceitar o silêncio. Última notícia: o Ministério Público intimou o Dr. Ribeiro para prestar depoimento. Isabela também entrou na lista dos investigados. Naquela tarde, Clara encontrou Isabela. O que você quer de mim? Isabela segurava a bolsa com força, a voz dura ao sair da delegacia. Acha que esse teatrinho barato vai me fazer ajoelhar? Eu não quero que você ajoelhe. Clara ficou na escada, em frente a ela. Quero que você admita. Admitir o quê? Você já tem os papéis, o DNA, a imprensa. Quer que eu admita mais o quê? Você sabe exatamente o que aconteceu. Você segurou minha filha nos braços. Você a chamou de Lúcia. Mas ela não é sua. Eu sou a mãe dela desde o primeiro dia. Não. Você é a mulher que recebeu uma criança arrancada da mãe biológica. Você não a pariu. Não sangrou. Não perdeu noites em claro chorando. Você tem amor? Talvez. Mas amor construído sobre mentira nunca é amor de verdade. Eu não fiz nada errado. Apenas adotei. Me disseram que a mãe não foi identificada. E você sabe que isso é mentira. Não preciso dizer mais nada para você. Meu advogado vai lidar com isso. E eu vou fazer tudo para ter minha filha de volta. Dr. Ribeiro, o senhor sabe por que foi intimado? O investigador batia com a caneta na mesa. Temos uma denúncia, documentos internos, depoimentos e um teste genético. Sou médico com 30 anos de experiência. Não preciso provar nada a ninguém. E o caso de Clara Silva? A bebê Lúcia? O senhor sabia que ela não recebeu certidão de nascimento, não viu o rosto da filha, e que a criança apareceu nas mãos da sua sobrinha? Coincidência. E o que explica o senhor estar na casa de Isabela há 3 dias? Sou parente. Algum problema? E aqui está o documento do sistema do hospital. O senhor mesmo assinou a transferência de uma criança com necessidade de cuidados especiais só para um contato pessoal. Sem registro oficial. Sem documento da vara da infância. Como o senhor explica isso? Sem comentários. Então o tribunal comentará por você. André, e agora? O Ministério Público assinou a suspensão temporária do Dr. Ribeiro. A casa da Isabela foi revistada. Todos os documentos relacionados à adoção irregular foram apreendidos. A Lúcia foi levada temporariamente para um abrigo infantil. Eu posso vê-la? Ainda não.
Mas logo, sim. Onde ela está? Clara entrou no abrigo, a voz trêmula sou Clara Silva. Tem horário marcado para falar sobre uma menina chamada Lúcia. Sabemos quem você é. Sim, a Lúcia está na sala de convivência. Ela não está isolada, pois está saudável. Mas... Ela parece triste. Não chorou, mas também não sorriu. Talvez tenha sentido a mudança repentina. Eu só quero vê-la. Uma vez. A senhora pode observar pela janela de vidro. Mas ainda não pode entrar, até autorização judicial. Clara se aproximou do vidro. E então, o tempo parou. Lúcia estava sentada à mesinha, abraçada a uma boneca de porcelana. O rosto não chorava, mas o olhar perdido. Quando ela virou na direção da janela, seus olhos encontraram os olhos de Clara. Filha. Clara sussurrou, com a mão no vidro é a mamãe. Lúcia olhou. Não reagiu por alguns segundos. Então, apertou os lábios. Uma lágrima desceu do olho da menina. E ela encostou a mão no vidro. A funcionária do abrigo ficou sem palavras. Ela acabou de dizer à mamãe. Esperei mais de um ano para ouvir essa palavra de novo. Clara chorou por favor, não me afastem dela de novo. Senhora Clara, o tribunal aceitou o processo. Será julgado com urgência, devido à gravidade. E a Lúcia? A senhora poderá vê-la diariamente, com supervisão. Se os documentos forem consistentes, há grandes chances da guarda ser devolvida à senhora. Obrigada. Obrigada a todos que acreditaram em mim. Nem todo mundo teria coragem de enfrentar alguém tão poderoso quanto o Dr. Ribeiro. Mas a senhora conseguiu. Eu fiz isso pela minha filha. E por centenas de outras mães que talvez também tenham perdido seus filhos assim. Eu não vou parar. Raul. Sou eu. Só queria te avisar. Lúcia está no abrigo. Posso fazer alguma coisa? Desta vez, faça o certo. Vá ao tribunal e conte a verdade. Eu vou. Eu devo isso a você, e a ela. Não. Você deve isso à sua consciência. André, e se eu ganhar esse processo? Você não vai só ganhar. Você vai fazer o sistema mudar. Ribeiro será processado, Isabela nunca mais poderá adotar. E você será a mãe da Lúcia novamente, de forma legal e inquestionável. Obrigada. Se não fosse por você. Não. Se não fosse por você, ninguém teria tido coragem de enfrentar tudo isso. Você começou. E agora é hora de terminar. Clara Silva, favor dirigir-se à sala de audiência número 3. André, eu estou com medo. Não tenha. Você chegou até aqui. A verdade já falou. Agora é a vez da justiça fazer seu papel. Tem certeza? Tenho. E você não entrará sozinha. O tribunal inicia a audiência preliminar do caso envolvendo Clara Silva, que denuncia a troca de recém-nascido e violação de protocolo médico no Hospital São Vicente. O réu, Dr. Fernando Ribeiro, está presente? Presente. Sua voz seguia fria, o olhar impassível. Parte envolvida, Isabela Martins? Presente. Ela vestia uma camisa branca, as mãos levemente trêmulas, os olhos evitavam encarar Clara. Concedo a palavra ao advogado da parte autora. Excelentíssimos, minha cliente é a senhora Clara Silva, uma mãe que deu à luz uma menina no Hospital São Vicente, e foi informada de que sua filha havia morrido. No entanto, todos os documentos relacionados apresentam irregularidades, a ausência de certidão de nascimento, nenhuma menção à hora exata do óbito, assinatura ilegível e falta de identificação da criança. O mais grave, após um ano de investigação, minha cliente localizou uma menina com características idênticas às da filha que perdeu, sob os cuidados da senhora Isabela Martins, sobrinha do Dr. Ribeiro. E o exame de DNA confirmou, a menina é filha biológica de Clara Silva, com probabilidade de 99,99%.
Solicitamos ao tribunal que reconheça a prática de troca de recém-nascidos, que determine a restituição da criança à senhora Clara Silva, e que seja aberta uma investigação criminal independente contra o Dr. Fernando Ribeiro. Senhora Silva, deseja se manifestar? Não estou aqui para ser heroína. Sou apenas uma mãe que quer ter sua filha de volta, após tê-la sido arrancada de forma cruel. Por um ano, vivi nas sombras, chamada de louca, abandonada, desacreditada. Mas eu não desisti. Nenhuma mãe deveria ser impedida de ver o rosto da própria filha. E ninguém tem o direito de matar uma vida no papel só para satisfazer o desejo de outra pessoa. A defesa, por favor. O advogado de Ribeiro levantou-se. Meu cliente nega todas as acusações. Ele agiu com base nas informações médicas disponíveis. A ausência de documentos se deve a falhas administrativas. Não há prova de que tenha havido má-fé ou troca intencional de bebês. E quanto à presença na casa de Isabela Martins? Questionou o juiz. São parentes. Visitas familiares não configuram crime. Senhora Isabela, deseja declarar algo? Isabela levantou-se, a voz embargada. Eu não sabia de nada. Apenas me disseram que eu poderia adotar através de uma fonte confiável. Eu não sabia de quem era a criança. Clara levantou-se abruptamente. Você chamou a menina de Lúcia. Esse foi o nome que eu escolhi quando ela ainda estava no meu ventre. Quem te disse esse nome? Isabela ficou paralisada. Após 3 horas de argumentos, o júri se retirou para deliberar. Na sala de espera, Clara permanecia em silêncio. André ao seu lado, pousou a mão sobre seu ombro. Você acha que eu tenho chance? Você não está vencendo. Está reivindicando o que sempre foi seu. Se me deixarem ver a Lúcia, a primeira coisa que eu vou perguntar é: e filha, você se lembra de mim? A porta se abriu. Um oficial chamou. Podem entrar. O veredito foi decidido. Após analisar os autos, as provas e os depoimentos, este tribunal declara: há evidências suficientes de que a criança chamada Lúcia é filha biológica da senhora Clara Silva. A ausência de documentação e os procedimentos irregulares indicam fortes indícios de troca de recém-nascidos. O tribunal determina a abertura de inquérito criminal independente contra o Dr. Fernando Ribeiro por falsificação de prontuário médico, abuso de função e autoridade. A senhora Isabela Martins perde a guarda e todos os direitos sobre a criança Lúcia, que será restituída à mãe biológica Clara Silva conforme os trâmites legais. A audiência está encerrada. Clara permaneceu imóvel. Alguns bateram palmas discretas, outros enxugaram lágrimas. André se virou e disse baixinho: Você conseguiu, Clara. Lúcia, ela realmente vai voltar para mim? Ainda hoje. No abrigo infantil, Clara aguardava diante da porta. Uma funcionária sorriu. Pode entrar. A menina já foi informada. Clara empurrou a porta. Lúcia estava sentada em uma cadeirinha, abraçada a um ursinho de pelúcia. Virou-se e olhou para Clara, os olhos arregalados. Filha. Clara mal conseguia falar. Você lembra da mamãe? Lúcia se levantou, caminhou devagar até ela. Não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou de leve o rosto de Clara. Lúcia, minha filha. Clara envolveu nos braços. Me perdoa, mamãe demorou demais. Lúcia não respondeu. Apenas encostou a cabeça no peito de Clara. E então, como num milagre, ela sussurrou: Mamãe. Clara desabou em lágrimas. Senhora Silva, todos os documentos já estão prontos. A guarda oficial da Lúcia será restituída à senhora dentro de 3 dias. Aqui está o dossiê completo de custódia legal. Obrigada. Obrigada a todos. E obrigada àqueles que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. A senhora é a mãe mais forte que já conheci. Dias depois, no parque onde tudo começou, Clara sentava-se no banco com Lúcia no colo, abraçando o ursinho. Dona Estela ao lado, com os olhos úmidos. Minha neta finalmente voltou para casa. A senhora estava certa.
O vínculo entre mãe e filha nunca se rompe. Podem tentar apagar, mas o sangue sempre reconhece o sangue. E agora? O que vai fazer? Criar minha filha. Amá-la. E contar a ela a história de uma mãe que atravessou o inferno só para abraçar sua filha de novo. Lúcia puxou a mão de Clara. Mamãe, quero sorvete. Clara riu. E qual sabor minha princesa quer? Morango? Chocolate? Todos. Então vamos comprar todos. Porque você merece todas as coisas doces desse mundo. Um mês depois, os jornais noticiaram que o Dr. Fernando Ribeiro foi formalmente preso e enfrentará acusações criminais. Isabela Martins foi proibida de adotar permanentemente e também será processada como cúmplice. André ligou. Eles não vão escapar. A justiça cuidará do restante. Clara, com Lúcia dormindo nos braços, sussurrou. Não preciso ver ninguém preso. Só preciso ver minha filha segura. E agora eu tenho tudo. Lúcia se remexeu no colo da mãe, sonolenta, e murmurou baixinho. Mamãe. A história de Clara nos lembra que o amor de mãe é sagrado e que nada é capaz de calar o instinto de uma mãe. Quando a verdade é sufocada por poder e mentira, só a coragem, a persistência e o amor são capazes de trazer de volta a luz. Clara não apenas recuperou sua filha, ela reacendeu a fé na justiça e na verdade. A maior lição? Nunca se cale diante da injustiça, especialmente quando seu coração sabe que algo está errado. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.